Amém? Eu estava bem, de repente comecei a espirrar e a corizar ali. Mas a gente vai conseguir falar um pouco da palavra de Deus. Está aqui a minha cola hoje eu escrevi a lápis, quase não estou enxergando. Só misericórdia. Mas a gente vai ter êxito, porque a gente vai falar em nome de Jesus sobre a sua palavra. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Quero também cumprimentar os irmãos que estão acompanhando pela internet, com a paz do Senhor, e dizer que o desejo do nosso coração é que a graça de Deus seja derramada sobre sua vida e que você possa tomar posse desse presente que nós não merecemos, mas o Senhor nos tem dado e nós somos gratos a Ele por isso. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, que diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Muito bem. Então, pelo texto que a gente leu, você já deve ter percebido que nós vamos falar sobre jugo, sobre liberdade. Amém? Fica claro pelo texto que a gente leu. Não dá para falar sobre outra coisa se a gente for considerar esse versículo como um texto base para qualquer que seja a saudação que a gente vá fazer. Então, nós podemos dizer que Deus nos criou para sermos livres, né? Considerando o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, Cristo nos libertou. Se Ele nos libertou, nós éramos presos, nós estávamos presos. E o Senhor nos libertou. E o conselho do apóstolo Paulo para a igreja da Galácia é: não vos coloqueis novamente debaixo do jugo da servidão. E aqui a gente tem a palavra jugo para denotar algo que estava sobre aquelas pessoas. O jugo, ele é algo que aprisiona, o jugo é algo que limita, o jugo é algo que coloca as pessoas debaixo de uma condição, debaixo de uma dependência. E quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo ensinando para aquela igreja e alertando para que eles não entrassem novamente debaixo do jugo da servidão, há uma necessidade da gente refletir dentro da nossa realidade. É preciso contemporizar esse texto e trazer ele, fazer aqui algumas comparações à nossa realidade, a realidade do nosso tempo. Se nós quisermos praticar a palavra de Deus, todas as vezes que nós encontrarmos um texto que vai nos servir de meditação, a gente precisa, antes de tudo, colocar a nossa vida dentro daquele texto, para que a gente consiga, de fato, começar a enxergar o nosso estado. Aonde é que a gente está naquele momento? Aonde a gente chegou até aquele momento?
e para onde a gente quer ir. A vida do crente, queridos, ela precisa da bússola que é a palavra. Ela precisa do norte que é Cristo. Ela precisa do alvo que é Cristo. Mas para a gente ter essa compreensão, a gente precisa colocar a nossa vida dentro da Bíblia. Colocar a nossa vida dentro do texto. Colocar a nossa condição, nosso estado e compará-lo ali para que a gente consiga de fato detectar o nosso estado, para que a gente consiga de fato enxergar qual jugo está sobre a nossa vida. Queridos, porque aquele que está debaixo de algum jugo, muitas das vezes se acostuma, se habitua e fica ali feliz da vida, vivendo debaixo de um jugo que o está condicionando a uma situação que na maioria das vezes é nociva. É prejudicial. Você já viu? Aqui, acho que aqui não tem ninguém do interior, a não ser eu. Ricardo é do interior de Goiás, né? Já viu um boi de carro encangado? Então, tu não é do interior, tu é do interior, mas é Nutella. Não viu? Já viu? Aqui em Queimados tinha, viu? Então, o boi de carro, ele só conduz o carro através de uma canga. A gente chamava de canga, mas aquilo é um jugo. É um travessão de madeira ondulado, com vários buracos, e aqueles buracos têm uns ganchos que prendem o pescoço do animal. Agora, você sabe por quê que não se coloca vaca para conduzir o carro de boi? Alguém sabe? Não, porque o que acontece com a vaca é o seguinte, a estrutura dela é um pouco mais frágil. Então o boi ele é sempre mais robusto, ele tem o pescoço mais grosso, ele é maior. Então se coloca o boi para puxar o carro, porque ele é mais resistente, ele é maior, ele vai aguentar aquela canga, aquele jugo. Mas você já percebeu que o boi de carro, ele é extremamente manso? Você nunca vai encontrar um boi, um animal encangado que seja bravo. Por quê? Porque o jugo amansa. O animal se acostuma, ele se habitua. Para tirar aquilo de cima do animal, é preciso duas pessoas. Porque é um negócio de madeira que tem uns que são quase dessa grossura aqui. Ó. É um negócio enorme. E aquilo às vezes tem, né, um espaço grande ali, não sei exatamente a medida, mas aquilo é pesado. E o animal se acostuma com aquilo. Nós, queridos, não somos diferentes. A gente se acostuma com o jugo. A gente se habitua com o jugo. A gente se acostuma a sentir dor. A gente se acostuma a sofrer. A gente se acostuma com aquilo que muitas das vezes é colocado em nós, porque nós não nascemos com isso, com determinadas coisas. Na verdade, o ser humano, ele nasce limpo, no sentido carnal da coisa, né? A única coisa que nós trazemos é o pecado geracional, o pecado de Adão, da geração adâmica. Mas as outras coisas, todas elas são colocadas, todas elas são externas, elas vêm de fora. E muitas das vezes nós nos prendemos a julgos que vão nos causar um grande prejuízo, né? E aí, quando se fala de julgo, você pode falar de uma série de coisas que sobrevêm sobre a vida das pessoas, né? A começar
pelo próprio pecado, né? O jugo do pecado, o peso do pecado. O pecado original em si, ele já é extremamente pesado, porque é através dele que as demais coisas vão sendo injetadas na gente. O pecado original, ele é como se fosse uma via de acesso para que as outras coisas venham entrar na gente e nos causar tanto dano, tanto prejuízo. Porque, querido, se você perguntar para qualquer pessoa se ela está feliz debaixo de qualquer que seja o jugo, ela vai te dizer de forma clara. Ela vai falar, não. Eu gostaria mesmo era de me livrar disso. Você pega o animal que está puxando o carro de boi, ele está ali fazendo tudo sem reclamar, e para onde ele for tocado, ele conduz aquele carro e vai embora. Mas quando você tira aquele jugo do animal, e o animal pode balançar o seu pescoço, ele pode correr livremente, ele pode pastar tranquilamente, o aspecto daquele animal muda. E o ser humano, ele funciona exatamente da mesma forma quando ele consegue se livrar do jugo, do pecado que está ali incomodando, do jugo, da dependência carnal do pecado que muitas das vezes nos escraviza. Ela nos limita e a gente fica ali incomodado, carregando aquele peso, né? Mas o Senhor Jesus, ele nos libertou. A liberdade que Cristo traz, ela está disponível, ela não tem prazo de validade. Por quê? Porque ela está vinculada, queridos, à graça de Deus. E uma vez, o apóstolo Paulo, ele pedindo ao Senhor que o livrasse de um peso que ele carregava, e aquele peso, Deus não queria livrá-lo daquele peso, porque aquilo servia para alguma coisa. Nós não podemos classificar esse espinho da carne de Paulo como um jugo, mas aquilo ali era algo particular de Deus com ele. E o Senhor não o livra daquilo, mas ele diz, olha, a minha graça te basta. Tem aqui um remédio para você suportar. Mas quando a gente diz respeito a Cristo, ele nos libertou do jugo da servidão, do pecado e da morte. Então, quando a questão for o pecado, nós temos um remédio. Quando a questão for o pecado, nós temos a solução que Cristo trouxe para nós. Foi Ele que nos deu. Ok? O jugo, então é isso, queridos, é algo que é colocado, né, sobre as pessoas, né? Tanto no contexto do pecado, no contexto das coisas materiais. Muitas das vezes a gente carrega jugo. Eu já fui em casa de pessoas, em residências de pessoas, que as pessoas tinham toque. Você não podia tocar em nada, porque a pessoa tinha um toque sobre aquilo ali. Isso é um jugo, é uma mania. Pessoas cheias de manias. Gente, mas irmão, o que isso tem a ver? Isso é um jugo que a pessoa carrega. É uma mania, né? Tem gente, eu já vi pessoas dizerem que não se casavam porque não suportavam que as pessoas mexessem nas coisas delas. Olha, não pode mexer. Isso é um jugo que a pessoa carrega. Isso é muito ruim. Quem colocou isso nela? Talvez ela própria tenha desenvolvido isso. Mas isso é original de quê? Do pecado, da fraqueza da mente humana. As pessoas têm esses problemas, essas doenças. E isso são julgos que nos atrapalham de viver o melhor de Deus. É uma realidade, querido. Pode não parecer importante, mas olhe para essa questão por esse lado, né? Pessoas que são apegadas a coisas materiais. Tem gente que tem um apego tremendo por causa de bens materiais. E as pessoas se prendem àquilo de uma forma que é uma agonia.
A gente fica agoniado de ver a postura de algumas pessoas. Isso é muito prejudicial, queridos. Relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos. Às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque é um jugo. E a gente se acostuma com o jugo. E quando a gente se acostuma, eu já vi isso, eu vejo isso muito no contexto das amizades, né? A juventude principalmente, pessoas mais carentes, que têm necessidade de aceitação, se submetem a determinados tipos de companhia e de amizade, porque sentem necessidade. Sentem necessidade de serem aceitas. E isso é um jugo. Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela é constrangida o tempo todo dentro daquela relação de amizade. Ou dentro da relação conjugal. Isso também acontece, infelizmente. Porque as pessoas não conseguem enxergar que elas, muitas das vezes, estão debaixo de julgos. Isso é terrível. Isso faz um mal tremendo, né? Então a gente precisa buscar relacionamentos sadios, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que edificam a nossa vida e a vida do outro. O relacionamento, ele não só é bom quando edifica somente uma das partes. Ele precisa edificar o conjunto das coisas. Ele precisa ser bom para todo mundo, né? A gente precisa, muitas das vezes, falar a verdade. Na verdade, vou corrigir, a gente precisa muitas das vezes falar a verdade de forma mais dura. Por quê? Porque a gente vai curar o outro e a gente vai ser curado também. Essa é uma realidade, é uma necessidade que às vezes, quando a gente não faz isso, as pessoas se colocam debaixo de julgos, por causa de posturas e manias, por causa de posicionamentos, por causa de decisões e definições pessoais que a gente toma para nós como se aquela fosse a verdade, aquela fosse a realidade. A necessidade que eu preciso e que eu enxergo é essa, então eu vou andar nessa linha. Aí vem alguém, né, que tem um pouco mais de experiência e fala para mim: poxa, Antônio, mas eu respeito a sua decisão, a sua vontade, mas olha, eu pela minha experiência, acho que é melhor você andar nessa direção aqui. É melhor você fazer essa escolha aqui. Porque isso aqui vai ser mais saudável para você. Isso aqui vai te fazer mais bem. E às vezes a gente não aceita, às vezes eu não aceito, né? Às vezes acontece isso. Às vezes aquilo é bom para mim. E eu muitas das vezes não aceito aquela posição. Mas eu sei que é para o meu bem, e eu preciso fazer isso. Então, eu não enxerguei que eu estava debaixo de um jugo. Que jugo era esse? É a minha ignorância, é o meu ego, né? Nesse momento a gente é egocêntrico, a gente chama o centro da atenção das coisas para nós, e a gente define tudo com base nas nossas necessidades pessoais. Isso se chama egoísmo, né? A gente está dentro do contexto seja do contexto de família ou de igreja. As minhas decisões, elas precisam estar em consonância com a minha, primeiramente com Deus, segundo, com a minha família, em terceiro lugar, com a minha igreja. As minhas decisões precisam ser abalizadas nesse tripé, porque senão eu corro o risco de simplesmente fazer escolhas que lá na frente eu estarei preso a elas. Por quê? Porque eu não consegui fazer escolhas corretas. E aí, só lá eu vou enxergar que eu estava debaixo de um jugo.
Então, os julgos, eles acontecem na nossa vida, nas nossas relações, nesse contexto. A gente se prende a julgos, a gente cria julgos muitas das vezes. Às vezes, olha, no tempo de hoje, em que nós defendemos, né, o livre falar, né, a figura e a força de expressão, que é algo notório, natural nos nossos dias aí. A gente é livre para ir para uma praça pública e defender a tese que a gente quiser, né? A gente é livre para pregar, a gente é livre para falar em público, e muitas das vezes a gente cria situações que se tornam julgos, por causa da nossa cegueira espiritual, pelo fato da gente não entender a vontade de Deus, pelo fato da gente muitas das vezes ter dificuldade de compreender. Às vezes a gente tem isso, né? Muitas das vezes eu não entendo determinadas coisas, e aí eu fico me perguntando. Quando eu não consigo achar a resposta, eu pergunto para o pastor, pergunto para alguém que saiba me responder, para eu não ficar com aquela agonia. Porque um dos grandes erros que a gente comete, queridos, é quando a gente acredita que aquela nossa compreensão está correta. E aí a gente não submete a nossa dúvida ao crivo de alguém que tenha mais experiência que a gente. E aí a gente vai, né, querer colocar aquilo em prática, e alguém chega para a gente e fala: olha, tu está equivocado. E aí a gente murcha. Há um grande perigo nisso. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí em João 8:36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Minha versão aqui diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse Filho? Jesus. Jesus é o Filho. É Ele que tem a chave para te libertar. Irmão, mas Ele não já me libertou? Já te libertou. O problema é que Cristo não está preso no nosso tempo, e nem a sua palavra está presa no nosso tempo. A palavra está apenas disponível no nosso tempo. Ela está disponível porque ela é eterna. A palavra de Deus, ela veio da eternidade. Ela foi inspirada e colocada, posta para nós podermos praticá-la. Então, essa liberdade, ela está disponível desde o momento em que Cristo estabeleceu a sua igreja, com essas diretrizes. Mas então, por que eu não sou livre de forma automática? Porque a liberdade, ela é uma questão de escolha. Você precisa escolher. Irmão, eu já escolhi, então agora viva. Não adianta só escolher. A nossa confissão de fé pública, principalmente o nosso batismo, são extremamente essenciais, importantíssimos. Mas o que vai de fato trazer a liberdade é o conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, você ainda será escravo da ignorância. Então você precisa de conhecimento. Como eu vou adquirir o conhecimento? Lendo a Bíblia. Irmão, mas eu não entendo nada, eu tenho uma dificuldade tremenda de interpretação de texto. Leia com alguém que entenda. Agora tome cuidado, para você não ler a Bíblia com gente que diz que sabe e não sabe. Porque o que tem de gente ensinando abobrinha por aí não está no gibi. Tem muita gente lendo a Bíblia e interpretando ao seu bel prazer. Quando não é uma interpretação forçada para determinado lado, ela é uma interpretação totalmente ignorante.
trazendo para a Bíblia figuras, coisas que não estão dentro da Bíblia. Então, isso é um perigo. Então, leia, se você tem dificuldade de interpretação de texto, leia com alguém que tem esse entendimento. Que vai trazer para você um alimento sólido, que não vai trazer para você uma palavra que vai gerar julgo, uma palavra que vai te gerar peso, uma palavra que vai te gerar problema. Ok? Então, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, lá no verso 32 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Como é que o conhecimento da verdade vem? Através do entendimento, através da compreensão e através da obediência. Se você estiver disposto a obedecer a Deus na sua essência, esse conhecimento vai te dar bagagem, vai te dar força, entendimento, e você vai compreender a verdadeira vontade de Deus e não vai ter dificuldade nenhuma. E não vai jamais colocar a sua vida debaixo de nenhum jugo. Porque o que nos fortalece, queridos, o que aumenta a nossa fé, o que traz para nós uma fé limpa, sem poluição, sem mancha, sem sujeira, é o conhecimento. Quando você conversa com alguém que tem conhecimento, essa pessoa não se altera. Por quê? Porque ela sabe em quem ela crê. Essa pessoa, ela não muda o tom de voz. Por quê? Porque ela sabe do que ela está falando. Ela tem propriedade, ela tem conhecimento de causa. Então essa pessoa, ela vai procurar dentro da palavra ter o que Paulo chama de domínio próprio, de conhecimento. Olha, irmão, quando você pega, aquele exemplo lá daquela fala de Jó, que ele está numa situação terrível, ele está ali pós-cinza, só cheio de ferida, ele já está no final ali do seu martírio, do seu sofrimento, e alguém fala alguma coisa lá para ele acerca do que ele está passando, e ele diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Ele se manifestará. Isso é conhecimento de causa. A tua fé jamais vai ser abalada, você jamais será enganado por qualquer que seja a conversa fiada do diabo, por qualquer que seja a investida do inimigo, por qualquer que seja a história da carochinha que alguém contar, você jamais vai se desviar. Por quê? Você tem conhecimento de causa. Quando Satanás chega para o Senhor no deserto e ele fala: olha, você não tem fome? Transforma esse pão em pedra. Você não é o filho de Deus? Esse tipo de afronta, esse tipo de oferta, a gente encontra o tempo todo, né? Para confrontar a nossa fé, esse tipo de confronto, de afronta, para testar a nossa fé. E se há uma coisa que frustra muito a gente, é quando a gente cai nessas armadilhas, né? Isso frustra demais a gente. Isso deixa a gente muito mal. Porque não existe nada pior do que você saber que está errado e cair naquela armação atribulada do capeta. E ele sempre usa alguém, né? E a gente sempre cai, ou muitas das vezes a gente cai. E é muito frustrante, queridos. Porque, vou dar um exemplo aqui bobo. Um exemplo bobo. A gente que já viveu um pouco mais, a gente que já tem um pouco mais de tempo de vida, quando alguém chama a atenção da gente por uma coisa boba, a gente fica, Eu particularmente fico muito mal. E aí é um exemplo. Por quê? Mas por que me chamou a atenção? Me chamou a atenção porque eu errei. Eu falhei. Se eu falhei, e eu preciso aí fazer o quê? Eu tenho que reconhecer que eu errei. Vou voltar aqui, vou
consertar o meu erro. Por quê? Porque aquilo me frustra. Me frustra. Quando a gente detecta isso, a gente caiu debaixo daquele jugo, que é o jugo do pecado. A gente errou, né? Pecado quer dizer errar o alvo. Então, o Senhor, Ele nos criou para sermos livres, mas essa liberdade, ela só vem quando há conhecimento da palavra. Quem não conhece a palavra, ainda não experimentou a liberdade de Cristo. Quem não tem conhecimento, o conhecimento de Deus, da sua palavra, ainda não experimentou essa liberdade, né? Quando o texto diz, se pois o Filho vos libertar, traz a ideia de que você estabeleceu com o Filho um relacionamento tão íntimo e pessoal que você conhece todas as vontades do Filho, que você conhece todos os ensinamentos que o Filho trouxe, que você entende o valor da comunhão com o Filho de Deus e com o próprio Deus. E quando você compreende isso, você se tornou livre. Aí você pode perguntar, mas irmão, eu já tenho esse entendimento, então eu estou livre para sempre. Espera aí, companheiro. Não. Esse desafio, ele é vencido uma vez a cada pôr do sol. Cada vez que o dia começa tudo de novo. Porque nós estamos aqui, queridos, para ser testados o tempo todo. Lamentavelmente, é uma realidade que você precisa saber. Nós seremos testados até a vinda do Senhor. Teremos que resistir até a vinda do Senhor. O que é que facilita, então, irmão, a minha vida? Nesse processo todo, o que eu posso fazer para diminuir esse estresse? Porque isso é um estresse, viver o tempo todo me defendendo das armadilhas, das situações. O que é que eu posso fazer? Viva com Cristo. Viva com Cristo. Procure viver uma vida de comunhão, uma vida de oração. Quando a gente vive dessa forma, a gente corre menos risco. Irmão, isso significa que eu não vou mais errar e não vou mais pecar? Não. Vai ter momentos que você vai se distrair, lamentavelmente. Porque a Bíblia diz que, na verdade, o espírito está pronto. Mas a carne, queridos, é fraca. A carne é sem vergonha, a carne é traiçoeira. Em algum momento, ela vai tentar te dar uma rasteira. E se você não estiver pronto, tu vai cair, vai se machucar. Então, toma cuidado. Porque tem vezes que o tropeço ele não gera tanto dano. Mas tem situações que faz um estrago terrível. E se a gente não tiver cuidado, tem fratura de coluna, né? Quebra braço, quebra perna. E eu não estou falando no sentido físico não, tá, querido? Estou falando no sentido espiritual da coisa. Às vezes o dano, ele é muito grande. Mas para o Senhor, Ele sempre vai poder revestir isso. Se houver no seu coração, se houver no meu coração temor, se houver no meu e no seu coração o entendimento de que a gente está disposto a se arrepender, a voltar atrás, a recomeçar e estar firmes ali nos pés de Jesus, a solução dele está disponível, né? João, ele faz um alerta para a gente, dizendo o seguinte, olha, filhinhos, não pequeis. Por quê? Porque o pecado não é bom, ele gera dano, ele gera um estrago tremendo. Não é bom. Mas se porventura pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, o Filho de Deus. É Ele que vai resolver a situação sempre que houver um coração arrependido.
Sempre que houver um coração temente, sempre que houver uma alma cansada, disposta a reconhecer o seu estado e se achegar aos pés da cruz. Sempre que houver isso, o Senhor, Ele estará pronto, o Senhor estará disponível, Ele estará preparado, porque a Bíblia diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, independente do seu estado, o Senhor te chama: vinde, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos... O alívio vem deles, querido. O alívio vem dele, vem do Senhor. O alívio não vem de nós. Nós não somos salvos pelo nosso próprio mérito. Queridos, olha, a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, mas a meritocracia do céu, o que vai fazer realmente o céu se mover na sua direção, a Bíblia diz que é um coração quebrantado, um coração arrependido, que é um coração que teme a Deus, que é um coração que busca a Deus e que está disponível para o Senhor, um coração que está disposto a perdoar e a ser perdoado. Esse é um coração que agrada a Deus, e a gente precisa buscar isso, a gente precisa perseguir isso, nós precisamos ir atrás disso, porque se a gente ficar parado, sentado em cima do nosso próprio orgulho, do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente ficar sentado em cima do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, certamente a gente não vai alcançar tudo isso que eu disse aqui. A gente não vai alcançar a graça, a gente não alcança a misericórdia, a gente não alcança o favor de Deus, a gente não alcança a ação do alto, a gente não alcança o convencimento do Espírito Santo, a gente não alcança a unção de Deus para a nossa vida. Então vamos ter cuidado, vamos refletir, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos ser homens bastante, mulheres bastante, para nos arrepender e reconhecer o nosso erro, e reconhecer o nosso estado, e nos voltarmos para Deus, para que o Senhor possa verdadeiramente ver em nós um coração adorador, ver em nós um coração contrito, um coração temente a Ele, um coração que está disposto a perdoar e a ser perdoado. Porque se nós fizermos isso, certamente teremos êxito, teremos sucesso na nossa caminhada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.